Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. O presidente Michel Temer esteve reunido com conselheiros hoje aqui em São Paulo para tratar da tramitação da segunda denúncia contra ele na Câmara. E o dólar, que teve altas significativas essa semana, chegando muito próximo dos R$ 3,20, termina a sexta-feira em queda. O dólar, lembrando que na sexta-feira passada tinha o fechamento de R$ 3,12. Na quarta-feira desta semana chegou aos 13,19, próximo dos 13,20. E hoje, último dia da semana, 29 de setembro, dólar comercial encerra o dia aos R$ 3,16 mais 80, em queda de 0,47%. Dólar em queda e Bovespa em alta. Depois de 6 pregões consecutivos em queda, o principal índice aqui da B3 voltou a subir nesta sexta-feira. A alta foi de quase 1%, 0,98%. Foi a valorização do índice Bovespa nesta sexta-feira, que termina a semana aos 74.293 pontos. Os analistas de mercado atribuem essa alta do índice Bovespa hoje a um aumento da confiança da indústria, que é simplesmente a maior confiança desde 2014, segundo o que foi publicado hoje, e também a queda no desemprego para o trimestre, que é de 12% no trimestre que encerrou em agosto. Entre as principais altas do índice Bovespa nesta sexta-feira, aparecem os papéis da Vale, do Magazine Luiza e da Petrobras. Outra alta importante hoje aqui do índice foram as ações da JBS, que subiram 3,03%, com papéis negociados a R$ 8,50. A alta das ações da JBS se deve principalmente à notícia divulgada no início da semana da retomada da exportação de carne processada do Brasil para os Estados Unidos. Isso vem ocasionando aí uma valorização nos papéis do grupo aqui na B3. E saiu no Diário Oficial da União de hoje a portaria sobre a prorrogação do FUNRural. A adesão ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural passou para o dia 30 de novembro. Para esclarecer muitas dúvidas que ainda rondam essa questão do FUNRural, o repórter Odacil Canepa conversou com a relatora da medida provisória, a deputada Tereza Cristina, e é o que nós vamos acompanhar agora. A comissão especial tem previsto uma reunião para a semana que vem, onde vai definir um novo cronograma de trabalho. A relatora do projeto do FUNRural, deputada Tereza Cristina, explicou os principais pontos da nova lei. Como existe toda essa discussão sobre PRS, sobre Supremo, acórdão do Supremo, então os produtores rurais estavam numa dúvida cruel quanto à adesão e à medida provisória. Bom, agora as coisas clarearam um pouco. A MP, o governo concordou de fazer essa postergação do prazo para mais 60 dias. Então eu estou esperando hoje a divulgação, a MP para postergação desse prazo, deve sair hoje. O governo fez esse compromisso. Ela sendo divulgada, sendo publicada, ela já começa a valer, então os produtores terão mais 60 dias para tomar a sua decisão, que é uma decisão muito pessoal, se quer aderir, né, ao PRR da Receita, da MP 793, ou se vai esperar, ou se vai, enfim, cada um. Eu acho que essa decisão é muito pessoal, porque envolve patrimônio, envolve dívida, então essa decisão vai caber a cada um. O nosso trabalho é esse, é conseguir esse prazo maior, é trabalhar o relatório da medida provisória, que agora nós vamos trabalhar também, depois desse prazo estendido, nós vamos trabalhar com mais tranquilidade. Semana que vem a gente já deve ter uma reunião para discussão do relatório, que está praticamente pronto. Então nós vamos ter essas reuniões junto aos deputados para discutir os vários pontos que nós queremos modificar, o que veio da medida provisória, e caminhar rapidamente para a votação do relatório na comissão especial. E depois colocar a medida provisória em plenário na Câmara, depois no Senado, para votação e conclusão dessa medida provisória, para que ela não fique se arrastando como está o Refis, que está uma novela aí há quantos meses, né? Há quase, acho que mais de 6 meses, que não se chega a um consenso. A nossa ideia é chegar a um consenso para que os produtores tenham segurança de que vão fazer essa adesão, né? Se for
o interesse de cada um e que possam ficar regulares perante a Receita Federal. Isso vai ser toda uma negociação dentro da comissão e depois junto à Casa Civil, porque nós precisamos estar afinados com o governo. Não adianta a gente também fazer uma modificação que depois venha a veto pelo governo. Então nós vamos continuar, nós temos aí esse prazo para fazer essa discussão, finalizar o relatório e aí colocar em votação. Acho que agora nós vamos ter aí no máximo 2 semanas e já votar o relatório. Ontem a gente falou com o ministro Marco Aurélio Mello, ele estava num evento na CNA, e ele, na opinião dele, acha que é possível perdoar o passivo do Fundo Rural, que a gente falou que muito provavelmente as entidades aí envolvidas vão entrar com recurso, né? Da questão do acórdão que foi publicado ontem. É uma boa sinalização o ministro do STF dizer isso, deputada? O voto dele foi favorável a isso, né? Ele foi um dos 5 votos pela não constitucionalidade do tributo, né? Agora, nós precisamos de 8 votos lá. Então, cabe agora a quem acha que a remissão pode vir pela modulação, trabalhar isso junto ao Supremo Federal. Então, nós temos aí, eu sei que a sociedade rural brasileira já entrou com embargos, né? Isso é uma coisa que com certeza é possível, não é fácil, mas é possível, né? Eu acho que nós temos que buscar todas as soluções, né, jurídicas e administrativas. O que nós não podemos fazer, a não ser que o setor produtivo ache que a medida provisória tem que ser rejeitada, tudo bem, a gente pode até fazer isso, mas eu acho que a gente tem que ter sempre uma alternativa, que é a alternativa administrativa e que seria a alternativa da medida provisória. Agora, aqueles que querem continuar na jurídica, eles têm essa alternativa também. Por isso que esses 60 dias são importantes, vamos dizer assim, para que as pessoas reflitam e tomem a decisão de como elas querem, cada um no seu caso pessoal, como é que elas querem fazer, tomar essa decisão. De Brasília, Odacil Canepa para o SBA. A deputada Tereza Cristina comentou durante a entrevista sobre o outro impasse do governo, que era a questão do refis. E o governo federal publicou hoje no Diário Oficial da União a prorrogação do prazo para o novo refis, que passou para o dia 31 de agosto. É a prorrogação do prazo do refis, que é o Programa Especial de Regularização Tributária. Sem essa publicação de hoje, o prazo venceria exatamente hoje, nesta sexta-feira, 29 de setembro. E segundo o levantamento do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego, o setor agropecuário criou 1.820 novos postos de emprego de janeiro a agosto deste ano, uma alta de 2,5% em relação ao mesmo período do ano passado. E nós preparamos um painel para ilustrar onde que estão essas vagas do agronegócio. De acordo, então, como eu falei com o CAGED, foram 1.822 novos postos de emprego, trabalhos oficiais, né, com uma alta de 2,5%. Para a soja, foram 711 novos postos de emprego, seguida da cana-de-açúcar, que criou 680 postos, e terminando com o milho, foram 105 novos postos de empregos no milho. Os analistas atribuem esse crescimento no emprego do agronegócio de janeiro a agosto deste ano à super safra que o Brasil está vivenciando neste ano de 2017. Então, empregos no agronegócio com uma alta, um número positivo e otimista. E a abertura oficial da colheita do trigo está marcada para acontecer amanhã no Rio Grande do Sul. E para saber se o tempo contribui com os produtores rurais, quem tem as informações dos estúdios da Somar é a Juliana Rezende. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grãos e silagem de milho. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel. Olá, boa tarde a todos. Os produtores de trigo do Paraná seguem em andamento com a colheita e agora já 65% das áreas já foram colhidas. Durante os últimos períodos foi o tempo seco que predominou, isso acabou favorecendo esse andamento da colheita. Só que essa falta de chuvas diminuiu a disponibilidade hídrica do solo em grande parte do norte do Paraná. Nos próximos dias as condições agora vão se modificar um pouco mais, porque as instabilidades vão se intensificar entre o sudeste, o interior do Paraná e também a região central
centro-oeste. Isso vai ocorrer por conta da passagem de uma frente fria pela costa do sudeste, que vai trazer esse canal de umidade da Amazônia, intensificando as chuvas no centro do país. E mais a formação de uma área de baixa pressão sobre o Paraguai ajuda a garantir chuvas volumosas. Por conta disso, é que no estado de São Paulo a previsão é de acumulados de até 100 milímetros nos próximos dias. Já no estado do Paraná, a previsão ainda também é de chuvas expressivas e os acumulados podem alcançar até 50 milímetros até o dia 4 de outubro. Só que a partir da próxima semana a condição já volta a mudar. Isso porque essas instabilidades não devem durar muito tempo. Elas já começam a perder intensidade e aí sim o tempo mais seco volta a predominar em grande parte da região sudeste e também centro-oeste. A região sul é que ainda deve receber chuvas expressivas, mas os maiores acumulados ficam concentrados no Rio Grande do Sul, onde deve chover até 70 milímetros. No Paraná, as pancadas ainda podem ocorrer, mas de forma mais fraca. E isso ainda deve persistir pelo menos durante a terceira semana. Até o dia 14 do mês de outubro, pancadas ainda seguem persistentes na região sul. Agora, no estado do Paraná, o volume de chuva ainda é um pouco mais elevado, podendo alcançar até 30 milímetros. Então, no decorrer das próximas semanas, as chuvas vão seguir mais irregulares no estado do Paraná. Com isso, com essas instabilidades que devem ganhar um pouco mais de intensidade em alguns momentos, podem acabar atrapalhando o andamento da colheita do trigo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Tá certo, Juliana. E veja depois do intervalo as cotações do café, da soja e do milho para esta sexta-feira nas bolsas internacionais e também aqui na B3. Nós já voltamos. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3. E as indicações de chuva no Brasil seguem pressionando as cotações do café nas bolsas internacionais. Isso porque o Brasil é o maior produtor de café arábica do mundo, enquanto o Vietnã é o maior produtor de café robusta do mundo. E lá no Vietnã, as exportações do café robusta ou conilon caíram 20% entre janeiro e agosto deste ano. Vamos começar então de olho nas cotações do café robusta na Bolsa de Londres para esta sexta-feira, 29 de setembro. Os principais contratos tiveram alta hoje lá na Bolsa de Londres, exceto o contrato de setembro, que não teve variação e permanece por $1.967 a tonelada. Já o contrato com vencimento para novembro subiu quase 1%, 0,97% foi a valorização deste contrato, que nos últimos negócios tem o valor de $1.968 a tonelada. Contratos com vencimento para janeiro do ano que vem, em alta de 0,82%, negociados por $1.944 a tonelada. E para encerrar as cotações do café robusta na Bolsa de Londres, contratos com vencimento para março, que subiram hoje 0,46%. Nos últimos negócios, o valor do vencimento é de $1.928 a tonelada. Já passamos então para o café arábica na Bolsa de Nova York, que, como eu falei, vem pressionado com essa indicação de chuvas nos cafezais brasileiros, o que favorece o período de florada e pressiona as cotações, como a gente acompanha aqui. Os contratos com vencimento para dezembro caíram 0,35%. Nos últimos negócios, o valor do papel é de $1,28 por libra-peso. Contratos com vencimento para março, $1,31 por libra-peso, em queda de 0,34%, e contratos com vencimento para maio do ano que vem, $1,34 por libra-peso, em queda de 0,33%. Os contratos com vencimento para setembro deste ano, que é um mês referência no mercado do café, tiveram uma queda acumulada na semana de 4,9%, quase 5% foi a queda no contrato para o mês de setembro, mês referência para o mercado do café. Para terminar, café BMF Bovespa, negociado aqui na B3, teve queda hoje também nos principais contratos, exceto o contrato de dezembro, que subiu 0,06%. No ajuste atual, o valor do papel é de $156,75 a saca. Contratos com vencimento para março do ano que vem, em queda de 0,37%. No ajuste atual, o valor de $160,95 a saca. Contratos com vencimento para setembro do ano que vem, $163,70 a saca, em queda de 0,37%.
Nos últimos negócios, o contrato com vencimento para setembro do ano que vem tem o valor de $163 a saca, um pouco abaixo ainda do ajuste atual desta sexta-feira, já indicando uma tendência de queda para o pregão de segunda-feira. Para encerrar, contratos com vencimento para setembro de 2019, $174,70 a saca, em queda de 0,26% nesta sexta-feira. Mais uma vez, o mercado do campo traz informações do tempo, com destaque para a produção de pastagens, agora no centro-norte do país. Com chuvas não muito abrangentes na metade norte do Brasil, no decorrer dos últimos períodos, a disponibilidade hídrica do solo é que vem diminuindo de forma bastante expressiva, como é o caso do estado do Pará, Tocantins e praticamente todo o interior do Nordeste. Porque as chuvas no centro-norte do país, elas têm se concentrado principalmente nas áreas mais a oeste da região nortista e também na costa leste nordestina. A partir da próxima semana, pouca coisa ainda deve mudar na metade norte do Brasil, porque as instabilidades da região norte ainda devem seguir concentradas entre o Amazonas, Acre e também Roraima. O tempo seco predomina no interior do Nordeste, só que agora aquelas instabilidades da faixa leste nordestina que vinham sendo de forma mais frequentes, elas começam a perder um pouco mais de intensidade. E no decorrer dos próximos 5 dias, a previsão é de tempo bastante seco em praticamente toda a região nordestina. Só que a partir da próxima semana, essas chuvas já começam a retornar para as áreas mais a leste da região nordeste. E na região norte, as chuvas também devem seguir mais concentradas na faixa oeste. As instabilidades até conseguem avançar um pouco mais pelo Pará, também as áreas mais ao norte do Maranhão, mas ainda mesmo assim são pancadas mais fracas, que não têm potencial para garantir a recuperação dos baixos índices de umidade do solo. A partir da terceira semana, as instabilidades ainda devem seguir concentradas nas áreas mais a oeste da região norte, inclusive volta a chover forte em Roraima, acumulados de até 30 milímetros. A persistência também deve ocorrer ainda de instabilidades na costa leste nordestina. Só que o tempo mais seco ainda persiste no interior nordestino, algumas áreas também do Tocantins e Amapá, pelo menos até o dia 14 de outubro. Então, no decorrer das próximas semanas, as instabilidades ainda devem seguir de forma mais pontuais na metade norte do Brasil, tanto na metade oeste da região norte, como também na costa leste nordestina. Com isso, áreas de pastagem do interior, tanto da região norte como também do nordeste, seguem prejudicadas por conta do déficit hídrico no solo. E falando em clima, nos Estados Unidos é a temporada de furacões que vem sustentando os preços altos do suco de laranja no mercado futuro. Os efeitos adversos da atual temporada americana de furacões sobre a citricultura na Flórida acabam revertendo a tendência de queda das cotações do suco de laranja na Bolsa de Nova York, segundo a publicação do Valor Econômico desta sexta-feira. A curva de queda, que começou a ser desenhada já no mês de dezembro do ano passado, vinha sido determinada pela recomposição da oferta do Brasil, que é responsável por mais de 80% de distribuição de suco de laranja do mundo. E hoje, os preços do suco de laranja na Bolsa de Nova York, vamos ver como ficaram. Suco de laranja na Bolsa de Nova York em alta nesta sexta-feira. Começamos de olho no contrato para o mês de novembro, que subiu 0,91%. Nos últimos negócios, o valor deste vencimento é de $1,49 por libra-peso. Os contratos com vencimento para janeiro do ano que vem subiram também quase 1%. Nos últimos negócios, o valor é de $1,49 por libra-peso, também muito parecido com o contrato de novembro. E os contratos com vencimento para março do ano que vem, $1,48 por libra-peso, com uma valorização de 0,61%. Suco de laranja, portanto, em alta nesta sexta-feira na Bolsa de Nova York. Já a laranja in natura, de acordo com o indicador CPEA, teve uma alta de mais de 20% no acumulado do mês de setembro. No último levantamento do CPEA, o preço da caixa de 40 quilos e 800 gramas é de R$ 19,15. Laranja in natura no indicador CPEA. E o mercado do campo faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com as cotações do milho e da soja, que tiveram alta hoje na Bolsa de Chicago. Nós já voltamos.
Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo, agora 6h01 em ponto, horário de Brasília. E o Núcleo das Mulheres do Agronegócio aqui de São Paulo está realizando a Semana Digital do Agrodireito para responder a uma série de questionamentos sobre o tema de forma online. Sobre este e outros assuntos, eu conversei com a fundadora do Núcleo aqui de São Paulo, a advogada e consultora jurídica Ticiane Figueiredo. E é o que nós vamos acompanhar agora. Ticiane Figueiredo, advogada de agronegócio, consultora jurídica e também fundadora do Núcleo das Mulheres do Agro aqui de São Paulo. Quanta coisa, hein? Sim. Seja muito bem-vinda ao canal do Boi. Obrigada. Prazer te receber aqui. Prazer também, Tara. Começar falando então desse teu trabalho dentro do Núcleo. De que forma que surgiu esse Núcleo das Mulheres do Agro aqui de São Paulo? O Núcleo, ele surgiu depois que eu participei do Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio no ano passado, o primeiro congresso. Eu senti a necessidade de ter um núcleo específico aqui em São Paulo para poder debater, discutir e também aprimorar conhecimento com as mulheres do agro aqui de São Paulo. Então eu pensei, por que não montar um núcleo? Montei esse núcleo, a gente teve o primeiro encontro já em dezembro, logo após o congresso que foi em outubro, o segundo encontro no início do ano já, e o núcleo ele serve como uma forma de aprimoramento, networking, empoderamento dessas mulheres, principalmente com foco de formação de lideranças femininas no agronegócio. Ele é composto por mulheres de todas as áreas, então a gente tem mulheres do jurídico, economistas, administradoras de fazendas, proprietárias de fazendas também, tanto na pecuária quanto na agricultura. E como a atuação da mulher vem aumentando no agro nos últimos anos, né? E os próprios homens, eles reconhecem que as mulheres, elas são muito boas na parte da gestão, né? Exatamente. Existe essa identificação mais forte, talvez? Eu acho interessante essa questão que você trouxe, porque assim, há muito preconceito, machismo em geral da mulher no mercado de trabalho. E quando a gente tem essa parceria dos homens reconhecerem que somos tão capazes quanto eles para exercer qualquer função, principalmente a questão da gestão, né, seja no agro ou em outros setores, isso é muito compensador. Quer dizer que a gente avançou, né? E um dos assuntos aí que o Núcleo deve tratar nos próximos dias é a questão justamente dos derivativos agrícolas, né? De que forma que vocês vão abordar e conduzir esse assunto? A nossa proposta já para o terceiro encontro, que provavelmente vai ser em dezembro, com apoio do José Tejon, vai ser falar sobre derivativos e mercado futuro. Por quê? Porque a gente tem no mercado de agro uma falta de profissionalismo, se a gente puder usar essa palavra, das agricultoras e agricultores em fechar, em conhecer o mercado, em acessar o mercado, em entender a dinâmica. Então a gente pensou que esse é um tema necessário para discutir com as mulheres, né? E aproximar elas do mercado de derivativos. E às vezes essa falta de proximidade aí traz perdas grandes, né? Que não precisariam acontecer. Exatamente, porque muitos agricultores acabam não travando o custo da produção, não fazendo hedge da produção e não assegurando talvez lucros, né? Mas a gente pode nem chamar de lucros, mas pelo menos contendo perdas, porque ele vai ter aquele preço assegurado, né? De alguma forma lá no mercado de opções. Existe também o Estatuto da Terra que diz, né, que deveria garantir o preço mínimo pago ao produtor, que como a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar, esse é o pior cenário possível, mas ainda assim ele acaba nem acontecendo muitas vezes. Às vezes o produtor não recebe de volta nem o preço investido na lavoura, né? Exatamente. Isso é muito sério, né? Por isso que muita gente acaba também se afastando aí da profissão e procurando outros meios, e é um problema também na sucessão familiar muitas vezes, né? Muito, e que é essa questão, né? Quando a gente não tem a garantia do preço mínimo, né, que ela é feita pelo governo através dos leilões da Conab, né, onde o agricultor e as outras empresas, né, se cadastram, a gente tem uma grande perda, porque na verdade o preço mínimo, se a gente for bem sincero, ele não contém o custo da produção. O produtor precisa ter um lucro em cima daquilo, porque a gente tem um agronegócio hoje em dia
com uma tecnologia muito avançada, né? E essa tecnologia ela é extremamente cara. Você tem aplicativos, irrigação, maquinário, funcionários, insumos, e muitas vezes esses insumos são vendidos e comprados em dólar. Então, isso tudo, se você pensar, o custo do agronegócio é muito alto. Então, quando a gente está, igual nesse cenário atual de super safra e dentre outras questões, tendo que recorrer ao preço mínimo, é muito triste, né? É desesperador. E além da profissionalização por parte dos produtores, o que mais poderia ajudar para virar esse cenário aí? Eu acho que a profissionalização, principalmente, né? Você tocou na questão da sucessão familiar, que é isso, né? Eu acho que está tendo também um reverso. Antes os jovens saíam das fazendas, hoje até saem, estudam e voltam para as fazendas para trazer aquelas inovações tecnológicas. A tecnologia vem ao encontro disso. Exatamente. Né? E aí o que acontece? Também tem o choque de gerações, que isso talvez é um impasse, né? O produtor que fazia tudo de cabeça, o cálculo, a administração da fazenda de cabeça, hoje em dia você tem mecanismos, sistemas que conseguem consolidar aquela informação e ver onde é que o seu custo está aumentando, né? Então, eu acho que o profissionalismo é o primeiro, né? Do próprio agricultor, mas também ter ao seu redor outros profissionais e outros players, outros parceiros que vão te agregar valor, né? Uma trading que você vai originar para trade, então ela sempre vai comprar de você, né? Uma fornecedora de insumos que vai te trazer preços adequados para reduzir o seu custo, né? Um banco com taxas acessíveis para você trocar ou comprar o seu maquinário. Então a gente precisa de todos esses fatores para poder estancar o custo. Quer dizer que não dá para se acomodar nesse cenário, né? Não, nem um pouco. Eu acho que o aprimoramento tem que ser contínuo, né? Tem que estar aberto a inovações, mas entender também a dinâmica do mercado, né? Porque o mercado de agro, ele é muito dinâmico, né? A gente teve ano passado uma frustração de safra e esse ano a gente tem uma safra excessiva, podemos dizer assim. Então, assim, a gente nunca se acomoda no agro, né? Então, assim, nunca é a mesma coisa. E o produtor, ele tem que estar atento a isso, porque um ano ele pode ter um lucro estupendo, né? E aí ele pensa, gasto ou invisto? E no outro ano é o ano que ele precisaria daquele dinheiro para estancar as perdas dele. Sim. Né? O planejamento. Exatamente. Dizendo para encerrar, então, essa semana o Núcleo das Mulheres está realizando a Semana Digital do Agrodireito. Eu queria que você falasse sobre esse evento, como que ele foi idealizado e como é que ele está sucedendo aí. Então, a Semana Digital do Agrodireito eu estou fazendo em parceria com o portal Agromulher. E aí o que a gente pensou? A gente pensou em trazer o direito agrário e do agronegócio de forma acessível para as pessoas. Porque apesar de eu ser do jurídico, eu sou contra o juridiquês, né? Você usa termos, ninguém entende o que você está falando, ninguém entende como funciona aquilo. Então, o que a gente fez? A gente iniciou o mês questionando, né, os seguidores, o que vocês gostariam de saber sobre direito agrário e direito do agronegócio. E agora, durante toda essa semana, a gente está publicando 3 textos por dia, de forma didática e respondendo também nos comentários na rede social, né? Que é um jurídico sem gravata, né? Respondendo lá todas essas perguntas que estão surgindo, né? E assim, estamos recebendo feedbacks positivos justamente por essa questão de ser acessível. Ele acontece online? Online, né? Então, a gente até pensou em fazer alguns vídeos, mas talvez fique para a próxima semana digital, porque texto também tem a característica de ficar ali, o pessoal pode copiar, pode citar em algum trabalho, né? Então, a gente pensou nos textos, por enquanto. Mas quem sabe um próximo a gente não faz online. E quais foram as principais dúvidas que vieram surgindo aí no meio do caminho? As principais dúvidas foram a questão da função social da propriedade rural. O pessoal perguntou também algumas coisas relativas aos contratos de arrendamento e parceria, que é do Estatuto da Terra, títulos de crédito do agro, operações de barter, porque a operação de barter, apesar de ser muito utilizada no agronegócio, muita gente faz sem entender como é que ela funciona, sem entender que ela é uma operação que o engraçado é que assim, às vezes a gente
gente faz negociações e só uma parte ganha, né? Sempre tem aquela sensação, principalmente se o jurídico está envolvido, né? E operação de barter não, todos os players ganham, porque a fornecedora de insumos, por exemplo, ela assegura o recebimento dela, a trade origina o grão e o produtor, ele financia a lavoura dele e antecipa a venda do grão. Sim. Então, assim, é sensacional. Uma maquininha. É uma maquininha, entendeu? Então, que o barter também é conhecido por troca por essa questão. Então, a gente foi respondendo esses questionamentos e está sendo bem legal até agora. Assim. Que bacana. Sobre os títulos de crédito do agro, quais são as principais orientações que vocês passam para os produtores? Então, com relação aos títulos de crédito, o que a gente orienta, né? Primeiro, assim, a entender a diferença, a dinâmica de cada um. Por exemplo, um dos questionamentos foi a diferença da cédula de produto rural e a cédula de produto rural financeira, né? Porque às vezes eles acham que é a mesma coisa porque está na mesma lei, mas uma é para entrega de grão e a outra é para pagamento de dinheiro. Só que as duas têm o grão envolvido, porque a garantia é a safra. Então tem produtor que às vezes faz a financeira e chega lá quer entregar grão. E ninguém vai receber o grão, porque vai querer o dinheiro. Então é mais de entender, fechei esse título, em que pese estou garantindo com minha safra, a minha obrigação para com aquele credor, a empresa fornecedora de insumos ou a trade é entregar grão, pagar um valor, entendeu? Então, essa questão é muito importante, né? Entender o que de fato ele está assinando. Tá certo, tá ótimo. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Adorei a entrevista, viu? Que bom, também gostei muito. Volte sempre. Vamos encontrar novos assuntos aí para que você retorne aqui pro SBA. Com prazer. Obrigada. Nós voltamos ao programa. E se você tem alguma dúvida sobre o direito no agronegócio, seja ela qual for, você também pode mandar o seu questionamento. Você encontra informações sobre a Semana Digital do Agrodireito no site agromulher.com.br. E o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou hoje em relatório que os estoques de soja e milho estão abaixo do que o mercado estava esperando, e isso fez com que os futuros do milho e da soja reagissem em alta nesta sexta-feira, como a gente acompanha aqui no painel. Começamos de olho no contrato para o mês de dezembro, que subiu 0,78%. Nos últimos negócios, o valor do papel é de $3,55 por bushel. Esse contrato de dezembro, no acumulado do mês, ele tem alta de 0,5%, 0,49%. E no acumulado, isso no acumulado da semana, desculpa. No acumulado do mês, ele tem uma perda de 0,69%. Alta no acumulado da semana, queda no acumulado do mês. Passamos para o contrato com vencimento para março, que hoje teve uma alta de 0,68% na Bolsa de Chicago. Nos últimos negócios, o valor do vencimento é de $3,67 por bushel. Contratos para maio do ano que vem, $3,76 por bushel, com valorização de 0,66%. E por último, os contratos com vencimento para julho do ano que vem, que subiram 0,65% lá em Chicago hoje, negociados por $3,83 por bushel. Do milho negociado em Chicago, já vamos para o milho BMF negociado aqui na B3, que hoje veio em queda aqui em São Paulo. Os contratos com vencimento para o mês de novembro caíram 0,58%. No ajuste atual, o valor do papel é de R$ 30,63 a saca. É o maior volume negociado de contratos de milho. Contrato com vencimento para novembro. Foram 280 contratos negociados hoje aqui na B3 em São Paulo. Passamos para o contrato com vencimento para o mês de janeiro, que teve uma queda de 0,34% nesta sexta-feira, e no ajuste atual, o valor é de R$ 32,54 a saca. Contratos para março do ano que vem, R$ 33,78 a saca, em queda de 0,88%, e contratos com vencimento para maio, em queda de 1,28%, R$ 32,33 a saca. Assim como o milho, a soja, como eu já adiantei, também subiu hoje na Bolsa de Chicago em função do relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divulgado hoje, que aponta para estoques menores do que aqueles que o mercado estava esperando. Com isso, soja e milho em alta. Contratos com vencimento da soja em Chicago para o mês de novembro em alta de quase 1%, 0,91% é a valorização do vencimento para novembro, que hoje, nos últimos negócios, vem com um valor de $9,68 por bushel. Os
contratos com vencimento para janeiro do ano que vem valorizaram em 0,85% a R$ 9,78 por bushel. Contratos para março do ano que vem, $9,87 por bushel, em alta de 0,84%, e contratos com vencimento para maio de 2018, em alta de 0,78%, com um valor de $9,95 por bushel. Para encerrar as cotações desta sexta-feira, soja BMF Bovespa, que hoje teve um dia de alta também aqui na B3. Os contratos com vencimento para novembro subiram 0,90%. No ajuste atual, o valor da saca é de $21,34. Contratos para janeiro do ano que vem, $21,57 a saca, em alta de 0,84%. E para finalizar, contratos com vencimento para março de 2018, em alta de 0,83%, $21,77 a saca. Com isso, eu encerro o programa de hoje. O Mercado do Campo fica por aqui. Nós voltamos na próxima segunda-feira, às 5h35 da tarde, horário de Brasília. Fique agora na companhia de Jorge Zaidan e Renata Ferreira, no programa Pecuária BR. Um excelente fim de semana e até segunda-feira.